O que acontece quando as ideias de liberdade e igualdade se chocam com a mais brutal das realidades, consumindo a nação que as invocou? No final do século XVIII, a França não era apenas o centro cultural da Europa. Era um vulcão prestes a explodir. O antigo regime cambaleava sob o peso de uma dívida colossal, acumulada após as dispendiosas guerras dos Cundotis, 7 anos e o apoio à Revolução Americana. Enquanto camponeses famintos lutavam para pagar impostos esmagadores, a corte em Versalhes vivia em uma bolha de luxo e indiferença, personificada pela rainha Maria Antonieta, símbolo do excesso estrangeiro. A sociedade estava rigidamente dividida. O primeiro estado, clero, e o segundo estado, nobreza, gozavam de privilégios absolutos, enquanto o terceiro estado, que representava 97% da nação, carregava o fardo fiscal. Em 1789, o rei Luís XVI, desesperado por dinheiro, foi forçado a convocar os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia há mais de 170 anos. Esta foi a faísca. O terceiro estado, exigindo representação justa, foi ignorado e humilhado. Em um ato de desafio puro, eles se separaram e juraram, no famoso juramento da quadra de tênis, que não se separariam até que tivessem escrito uma constituição para a França. A revolução, neste momento, nasceu não no sangue, mas no papel. A nobreza e o rei tentaram resistir. O povo de Paris, temendo um golpe militar real, agiu. Em 14 de julho de 1789, a multidão invadiu a Bastilha, a antiga fortaleza e prisão que simbolizava a tirania monárquica. A queda da Bastilha não libertou muitos prisioneiros, mas libertou a revolução. O pânico se espalhou pelo campo em um evento conhecido como o Grande Medo, e camponeses revoltados incendiaram castelos e destruíram registros feudais. Em resposta, a Assembleia Nacional, em um frenesi de idealismo na noite de 4 de agosto, aboliu o feudalismo, desmantelando séculos de privilégios. Em agosto de 1789, a Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que prometia a liberdade, a igualdade perante a lei e a soberania popular, redefinindo o conceito de governo. Mas o rei e a rainha permaneceram em Versalhes, distantes da capital. Em outubro, milhares de mulheres parisienses, furiosas com a escassez de pão, marcharam os 20 quilômetros até Versalhes e forçaram a família real a se mudar para Paris, para o Palácio das Tulherias. O rei era agora, efetivamente, um prisioneiro de seu próprio povo. A revolução, inicialmente uma reforma, começou a se radicalizar. O panorama político se dividiu em facções fervorosas, dominadas pelos clubes políticos como os Jacobinos e os Cordeliers, liderados por figuras carismáticas como Georges Danton e Maximilien Robespierre. A desconfiança popular atingiu seu pico em junho de 1791, quando a família real tentou uma fuga secreta para a fronteira, um evento que ficou conhecido como a Fuga para Varennes. O rei foi capturado, trazido de volta a Paris sob guarda, e aos olhos do povo, tornou-se oficialmente um traidor que havia conspirado contra a nação. O resto da Europa monárquica olhava com horror. A Áustria e a Prússia, temendo que a febre revolucionária se espalhasse, ameaçaram intervir. A França revolucionária, sentindo-se encurralada, declarou guerra em abril de 1792. A guerra, no entanto, só serviu para radicalizar ainda mais o movimento. O infame Manifesto de Brunswick, ameaçando destruir Paris se a família real fosse ferida, causou histeria. Em 10 de agosto, a multidão invadiu o Palácio das Tulherias. A monarquia foi derrubada. Em setembro de 1792, o país aboliu formalmente a monarquia e declarou a Primeira República Francesa. O destino do rei, agora cidadão Luís Capeto, estava selado. Ele foi levado a julgamento pela Convenção Nacional, acusado de traição contra o Estado. Os girondinos, facção mais moderada, tentaram salvá-lo,
mas foram esmagados pela força implacável da facção da montanha, jacobinos, liderada por Robespierre. Em 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi guilhotinado na Praça da Revolução. A execução de um rei ungido chocou a Europa e desencadeou uma guerra total. A Revolução agora entrava em sua fase mais escura, o terror. Para esmagar a oposição interna e os exércitos estrangeiros, o poder foi centralizado no Comitê de Salvação Pública, dominado pelo incorruptível e implacável Maximilien Robespierre. A guilhotina tornou-se o motor da pureza revolucionária. A lei dos suspeitos suspendeu as garantias legais, permitindo a execução de qualquer um que fosse considerado inimigo da liberdade. O terror não poupou ninguém. Na Vendéia, uma revolta monarquista foi esmagada com uma brutalidade inimaginável. Em Lyon, centenas foram executados por canhões. Mesmo os antigos aliados de Robespierre caíram. Georges Danton, o gigante da Revolução, exigiu o fim do terror, mas foi silenciado e enviado à guilhotina em abril de 1794. Suas últimas palavras foram dirigidas ao carrasco. "Mostre minha cabeça ao povo. Vale a pena ver." O terror engoliu seus próprios filhos. Robespierre, consumido pela paranoia e pela crença de que era o único guardião da virtude, continuou a listar novos inimigos. A nação, exausta e aterrorizada, finalmente se voltou contra ele. Em 9 de Thermidor, pelo novo calendário revolucionário, em julho de 1794, a convenção se uniu contra o ditador. Robespierre tentou resistir, mas foi capturado após um breve cerco e, no dia seguinte, ele próprio foi levado à guilhotina, terminando o Reino do Terror. O período que se seguiu, conhecido como o Diretório, foi uma fase de instabilidade e corrupção. A paixão revolucionária havia se esgotado. A nação, cansada de 10 anos de caos, violência e instabilidade política, buscava a ordem. E a ordem, ironicamente, viria de onde a Revolução havia criado sua força: o exército. O poder político foi gradualmente tomado por um jovem e ambicioso general, que havia se destacado nos campos de batalha: Napoleão Bonaparte. Em 1799, Napoleão deu um golpe de Estado, derrubou o Diretório e estabeleceu o Consulado, encerrando a Revolução Francesa. O ciclo se fechou. A República, que havia nascido da promessa de liberdade, acabou abrindo caminho para um novo tipo de ditadura militar. A Revolução, com todo o seu sangue, glória e terror, deixou um legado inegável: a promessa universal de que o poder reside no povo, um ideal que ecoaria e transformaria o mundo nos séculos seguintes. Se você gostou deste vídeo épico sobre a Revolução Francesa, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais grandes histórias da humanidade.